Bom dia, minha gente querida. O vídeo hoje é uma resposta a uma pergunta muito legal que eu recebi, perguntando qual que era a relação entre o consumo de refrigerante, de refrigerante normal que a gente consome no nosso dia a dia, e o desenvolvimento de doença do coração, de doença cardiovascular, como infarto, como AVC. Qual que é o papel que o refrigerante tem no desenvolvimento de doença do coração, se ele por si só, não é relacionado à obesidade ou nenhuma outra coisa, pode causar doença do coração, e mais importante, mais interessante, como isso acontece. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico, eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças, coisas que tu pode fazer para viver mais tempo, uma vida mais longa, e para dentro desse tempo, tu passar o máximo de tempo possível com saúde, sem as diferentes doenças que a gente associa com o envelhecimento. Como é que tu faz para envelhecer sem tu ficar velho, sem tu ter as debilidades que a gente associa com ficar velho? Nisso eu falo muito sobre prevenção de doença do coração por dois motivos. Primeiro, porque doenças do coração é uma coisa muito associado à perda de anos de vida saudável, então prevenindo isso tu consegue comprar com muita facilidade muitos anos de vida. E a segunda é porque eu gosto muito de falar sobre doença do coração, é uma coisa que eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar, tanto aqui quanto no hospital onde é que eu atendo. Nesse sentido, o papel do refrigerante na doença do coração é uma coisa muito interessante para se estudar. Que refrigerante faz mal não é nenhum segredo. Tu sabe que refrigerante faz mal, todo mundo já falou que refrigerante faz mal, mas é interessante a gente saber qual que é o impacto que esse tipo de bebida tem nos diferentes aspectos da nossa saúde e como esse impacto ocorre, porque, pelo menos na minha opinião, tu entendendo como uma coisa faz mal, tu entendendo por que essa coisa faz mal para o teu organismo, fica muito mais fácil tu entender por que tu teria que cortar, por que tu teria que se policiar na hora de ter uma alimentação saudável, do que simplesmente falar isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui tu tem que comer mais. Então, ajuda a gente tendo conhecimento, transmitindo esse conhecimento para a gente construir o nosso envelhecimento saudável ao longo do tempo. Então, eu já dei a resposta, refrigerante realmente faz mal para o coração e ele propicia o desenvolvimento de doença do coração, pelo menos é o que a gente acha com as melhores evidências que a gente tem agora. Isso independente de outros fatores, independente de tabagismo, independente de colesterol, de diabetes, o consumo de refrigerante parece estar associado a um desenvolvimento de doença do coração. Isso tem alguns vieses. Como é que eles fazem isso? Eles pegam padrões alimentares das pessoas, eles acompanham essas pessoas ao longo do tempo e eles tentam ver ao longo do tempo se essas pessoas desenvolvem doenças do coração, e usando matemática eles corrigem pelos fatores de erro que esses estudos têm por natureza. Em um dos estudos, eu vou botar a referência da diretriz que eu estou usando para fazer esse vídeo aqui embaixo, eles viram que em mulheres o consumo de refrigerante isolado, assim mesmo corrigido para todos os outros fatores de erro, todos os fatores de confusão, estava associado a um aumento de 35% do desenvolvimento de doença do coração, que é uma coisa extremamente alta, que é uma coisa muito fácil de se resolver. Agora, por que o refrigerante propicia o desenvolvimento de doença do coração? São dois principais motivos. O primeiro é, o refrigerante por si só, ele é um fator que leva ao desenvolvimento de outras doenças e de outras coisas que também causam doença do coração. O refrigerante, por ser uma coisa extremamente calórica, ele é muito associado ao ganho de peso e à obesidade. Só tu cortando refrigerantes da tua alimentação, tu pode perder peso. Então, esse aumento de calorias, essas calorias extras vão causar aumento de peso. O aumento de peso pode estar associado a um diabetes, que também está associado ao refrigerante. A um aumento de colesterol, que também está associado tanto ao diabetes quanto ao consumo de refrigerante. Então, isso é uma coisa acaba levando a outra e todas elas se acumulam para se dar um risco muito elevado de se desenvolver doença do coração de uma maneira precoce, de uma maneira evitável. Esse é um dos fatores, como um piorador de outras doenças e de outras coisas que causam doença do coração, e como um precipitador, uma coisa para iniciar essas doenças em quem realmente não tem elas, que é uma coisa que não aconteceria se a pessoa mantivesse o padrão alimentar adequado, o padrão alimentar saudável. Esse é um dos fatores e é o fator que a gente entende da maneira mais fácil. Mas assim, aparentemente parece, pelo que a gente sabe, que o consumo do refrigerante em si está associado, apesar da obesidade, mesmo em quem não é obeso, mesmo em quem não tem diabetes, mesmo em quem não tem colesterol alto ou outra doença do coração, ele está associado a um aumento do risco de se ter doença do coração.
Por que isso acontece não está tão claro ainda, isso pode mudar no futuro, como essa patologia acontece, como isso está associado, mas o que a gente acha é o papel metabólico do refrigerante. O que acontece quando tu ingere essa grande quantidade de açúcar livre, de açúcar basicamente puro, essas calorias vazias, de uma forma muito rápida, o teu corpo responde de uma maneira muito peculiar a esse tipo de estímulo. Ele tem, e que isso não acontece se tu comer uma refeição grande, balanceada, se tu comer um prato bem equilibrado, tu tem uma resposta muito específica, uma resposta muito diferente ao consumo de grande quantidade de carboidrato livre. Que tu tem um pico muito grande, muito rápido do açúcar no sangue, seguido por um pico muito grande, muito rápido da insulina, e isso causa várias alterações metabólicas no teu corpo que te propiciam os teus vasos, propiciam o teu coração a se machucar muito mais com os fatores agressores que ele já tem. Inerentemente o teu corpo tem fatores agressores, o colesterol, mesmo se ele está baixo, ele sempre está ali causando dano, a tua pressão, mesmo se ela está baixa, ela sempre está ali causando dano, e ao longo de uma vida, ao longo de 70 anos, isso causa um dano cumulativo, que é o que a gente chama do dano do coração da idade, que acontece apesar de todas as outras coisas que a gente faz. Parece que o consumo desse tipo de açúcar, esse tipo de açúcar livre, está associado a uma piora do dano causado de forma inerente por esses fatores que a gente não consegue controlar. Então, mesmo em quem tem a pressão bem controlada, mesmo quem tem o colesterol controlado, e mesmo quem não tem outras doenças para desenvolver diabetes, parece que esse tipo de bebida causa uma piora e propicia o desenvolvimento dessas doenças de uma maneira mais precoce que ela não deveria causar, não deveria acontecer. Daí tu me pergunta quanto mas eu não posso nunca tomar refrigerante, o quanto de refrigerante que eu posso tomar de uma maneira saudável. Eu sempre defendo, assim, tem gente muito radical quanto a isso, mas eu sempre defendo que tudo que é restritivo não vai fazer bem, e não tem nada que se faça em moderação que vai fazer tão mal assim se é uma coisa que tu gosta de fazer. Então tu não precisa, o ideal, quanto de refrigerante eu posso tomar por dia? Por dia é zero. Mas tu não precisa cortar isso 100% da tua alimentação se é uma coisa que tu gosta. Tu pode, de vez em quando, tomar refrigerante sem problema nenhum. Eu tinha até uma professora que deixava para as crianças diabéticas, elas podiam tomar refrigerante no dia do aniversário, uma vez por ano, que é um caso extremo, né? Mas tu pode, uma vez por mês ou no final de semana, tomar um copo. Isso não vai fazer na minha visão pelo menos, isso não vai fazer tão mal para ti se tu tiver uma alimentação regrada e uma alimentação saudável todos os outros dias. É mais importante para a tua saúde o que tu faz todos os dias da tua semana do que a coisa que tu faz ou a coisa que tu come no teu almoço de domingo. Então tem que ter uma moderação se tu gosta de consumir de uma quantidade que não vai te fazer mal, mas não é uma coisa para se tomar todos os dias, e se tu tomar isso todos os dias, várias vezes por dia, uma grande quantidade por dia, isso vai fazer mal para a tua saúde, e é uma coisa que tu deveria evitar, assim, pensando em viver mais com saúde, com qualidade. Grande abraço, pessoal.